A hiperpermeabilidade é o intestino esburacado. Então pense no nosso intestino como um muro de proteção, onde tijolinho com tijolinho tem um cimento entre esses tijolinhos que fazem o entrelaçamento deles, deixa ele uma trincheira, um murinho fechado. Mas a hiperpermeabilidade causa um esburacamento, como se ficasse uma peneira, ficassem buracos entre uma célula intestinal e outra. E aí substâncias que deveriam passar pela célula intestinal começam a passar entre as células intestinais. Então o intestino perde a característica de permeabilidade seletiva, de escolher o que entra e o que sai. Então, pensar que eu tenho que agir diretamente nesse órgão, que é o intestino, independente de qual autoimune você tem, porque é através dele que o mecanismo de autoimunidade está se perpetuando, certo? Então, a gente precisa tratar essa hiperpermeabilidade. E o que acontece muito predominantemente na autoimune também, é que a pessoa ela diminui a produção de enzimas digestivas e de ácido clorídrico. Então, no nosso estômago, nós produzimos um ácido, chamado ácido clorídrico, que faz com que a comida que chega ali seja digerida e fique numa consistência fácil da gente absorver, numa consistência semipastosa para líquida. E por diversos motivos, como causa e consequência da autoimune, a pessoa ela produz menos ácido clorídrico, ela produz menos também enzimas digestivas. Então ela não quebra o alimento. E a enzima digestiva, ela faz com que aquela proteína grande, ela seja dividida, quebrada em pequenos pedacinhos que o nosso intestino seja capaz de digerir. Então, ácido clorídrico no estômago associado ao intestino esburacado faz com que essas proteínas alimentares mal digeridas atravessem esse buraco no intestino, chegando na corrente sanguínea e perpetuando o mecanismo de ativação de anticorpos. Esses anticorpos sendo estimulados vão dar continuidade ao ataque das suas células saudáveis, perpetuando assim o mecanismo da autoimunidade que já existe em você e favorecendo para que se instale uma segunda, uma terceira ou uma quarta doença autoimune, né? E uma coisa que as pessoas fazem muito comumente é tomar antiácido, né? Então, às vezes você tem uma má digestão e você tem um sintoma que é a azia, né? Então, a pessoa que tem azia, ela tem, na verdade, uma má digestão. Isso acontece por uma baixa de ácido clorídrico, porque o nosso pH do estômago, ele é naturalmente ácido. O normal do nosso estômago é ser ácido. Isso é o saudável. Ele está ácido para poder digerir esse alimento corretamente. Só que quando você toma um antiácido, você está anestesiando o seu estômago e isso causa uma sensação de conforto imediato. Então, naquele momento, você se sente reconfortado com aquele antiácido, que são os óis da vida, né? E tem gente, às vezes eu vejo no consultório, que usa cronicamente esse tipo de medicamento, que usa até 10 anos, 15 anos usando diariamente esse medicamento. Não sabe mais o que é viver sem ele, porque tem uma azia crônica, tá? Mas quando a pessoa sente isso, na verdade ela tem um déficit de ácido clorídrico e não um excesso. E a pessoa com doença autoimune, ela tem um déficit de ácido clorídrico e até o próprio passar da idade, a partir dos 40 anos, a gente vai diminuindo a produção de enzimas digestivas e ácido clorídrico. Pode ver que um idoso, ele às vezes deixa de comer à noite ou evita comer proteína, né, evita comer carnes à noite justamente por conta disso, porque ele não se sente bem para dormir. É pesado para ele a digestão, porque ele já está em declínio dessa parte digestiva, tá? Então, uma coisa importante da gente começar a suplementar, pensando lá na base do problema, são enzimas digestivas e ácido clorídrico para a pessoa quebrar bem, digerir o alimento em pequenas partes, em pequenos aminoácidos que são parte de proteínas, para que o intestino tenha capacidade de absorver e não gerar uma resposta exacerbada de anticorpos contra um alimento que não foi completamente digerido.